Estamos aqui hoje no segundo episódio do Papo no Subsolo. Eu vou bater um papo muito gostoso com o Bruno Henrique Coelho, que é meu amigo, é autor, a gente pode falar que a gente é amigo. Sim. Faz tempo. Autor do Último Pássaro Daqui pela Saíra Editorial e agora também Pequena pela Urutau, né? Sim. Que é um livro muito gostoso, a gente vai falar sobre ele. Obrigado pelo convite. Espero que essa conversa ajude os espectadores do canal e que seja agradável para você também. Com certeza será. Bom, vamos falar do teu processo de escrita, né? Porque eu li os dois livros dele. Inclusive, tem uma curiosidade. O Bruno foi o primeiro autor a mandar um livro para mim no Livros no Subsolo, né? Por causa do perfil. E eu li, é um livro super gostoso. E a gente leu esse livro num orfanato, num lar, né? Numa cidade do interior aqui de São Paulo, de onde eu vim. E eu acho que esse livro serviu até de inspiração. Isso que eu ia te perguntar, se serviu de inspiração para o Pequena, que é seu livro atual. Sim, a conversa que eu tive com as crianças do lar, sem dúvida, me ajudou na composição do livro Pequeno. Existem outros fatores que começam com as minhas técnicas, eu diria, de escrita. Eu não diria nem técnica, eu diria o meu tempo de escrita, né? Há escritores que são muito profícuos, assim, produzem muito. É o caso do César Aira, do argentino César Aira. Que eu conheci por sua causa, inclusive. Ele escreve muito, tem muitos livros publicados. O meu processo é um pouquinho diferente, eu sou um escritor um pouco mais lento. Então eu primeiro deixo a história tomar contornos muito nítidos dentro de mim, encontrar uma fluência, para depois eu poder passar para o papel aquilo que está praticamente pronto dentro da minha cabeça. E a conversa com as crianças do orfanato me ajudou justamente por isso. Eu tinha uma ideia do que eu queria escrever, mas eu não sabia exatamente como ambientar a história. E ao conversar com aquelas crianças, eu sabia que eu deveria mesmo ambientar, colocar o principal espaço narrativo como o orfanato. E foi muito interessante porque, assim, o lar, você ambientou num lar católico, né, de Sim. freiras e tal, e aí eu fiquei pensando o quanto também, porque assim, veio a tua inspiração por lá, mas o quanto quantas pesquisas você teve que fazer, porque você citou muito bem a história, né, e aí fala um pouquinho das tuas pesquisas para fazer o livro. Eu não sou um escritor que pesquise muito mesmo antes da escrita. Eu sou muito mais imaginativo mesmo. Mas a minha pesquisa se dá justamente na conversa, na atenção que eu dou à conversa com as pessoas. Então, há pessoas muito próximas que viveram em orfanatos e foi a partir da experiência delas dentro do orfanato que eu extraio a vivência da protagonista, que se chama Pequena, para compor também a trajetória dessa menina que tenta fugir do orfanato acompanhada por uma freira. Eu observei a fluidez dos diálogos também do livro, que eu achei muito... Flui muito, assim, sabe? Porque eu acho muito difícil construir diálogo. Eu também estou escrevendo, você sabe. Queria que você falasse depois disso, inclusive. Ah, tá bom, vamos conversar. Já que você perguntou do meu processo, depois eu quero saber do seu processo de escrita. O meu tá muito cru ainda, mas enfim, não, Mas eu acho que, assim, a gente vai encontrando caminhos, né? Me conta um pouquinho sobre o teu processo de construção de diálogos. Eu disse que eu não sou um escritor de pesquisa, mas a minha pesquisa para diálogos é muito humana. Então, as conversas que eu tenho com as pessoas acabam também me baseando para a construção dos diálogos. E outro fator que é muito sutil é o fato de eu colocar na voz de algumas personagens, na boca de algumas personagens, falas de livros que eu gosto e que eu vejo que eu consigo criar um tipo de intertexto, talvez um pouco perceptível, como se fosse uma piscadela para quem gosta muito de literatura, mas que para quem não acompanha tanto, não faz diferença nenhuma, fica naturalizado na voz das personagens. Então, no caso do Pequena, existem falas ali do Guimarães Rosa. Eu percebi. Do Osman Lins, tem pequenas frases assim que eu coloco na boca das personagens e que são coisas que eu aprendi com a leitura do Guimarães Rosa, por exemplo, né? No O Burrinho Pedrez, do Sagarana, o primeiro conto ou novela do Sagarana, ele coloca na boca do Francolin a fala da Ilíada de Homero, uma fala da Ilíada de Homero: ó rei, vem aqui assentar-te ao lado dos teus servos.
E isso vindo de um sertanejo deveria soar estranho, mas ele encaixa isso no livro com muita naturalidade. Então eu tento fazer isso também, encaixando essas falas e encaixando principalmente esses momentos de diálogo que eu tenho com as pessoas. Inclusive, Guimarães também aparece muito no seu primeiro livro, né? Sim. A Terceira Margem do Rio. O Bruno é uma grande influência para mim, porque A Terceira Margem do Rio, até hoje, quando eu pego aquele conto, eu me lembro de você, que você falou que é um dos contos mais lindos, né? Sim, sem dúvida. Talvez o mais lindo da literatura brasileira. E os Manlins também eu li por sua causa. Mas eu não me identifiquei no texto, já vou ser honesta aqui. Que eu não... É muito sutil e também não faz diferença, assim, é mais uma... O pessoal chama hoje de easter egg, né, nos filmes. Para mim é como se fosse um easter egg dentro do texto. Mas a tua satisfação de saber que tá lá. É uma espécie de homenagem. Eu escrevendo agora, eu tava relendo Don Quixote, e sem querer o meu foi um processo inverso. Assim, eu usei uma frase que é até um ditado popular hoje aqui, né? Mas quando eu fui ler, eu estava terminando de ler Don Quixote, também no dia que eu terminei de escrever o livro, eu achei essa frase no último capítulo do Don Quixote. Falei, não é possível, mas eu cito Don Quixote no livro. Aí sabe quando vira uma coisa assim, toda emaranhada? Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Don Quixote, Miguel de Cervantes está me copiando. Isso são ressonâncias, né? Na teoria da literatura a gente chama isso de ressonância. Então são textos literários que acabam de algum jeito ecoando nos textos mais contemporâneos. E não é necessariamente um intertexto intencional. Ele acaba sendo ocasional, mas ele já está internalizado na nossa cultura literária. Então, provavelmente, esse trecho do Don Quixote que o Cervantes copiou de você é um desses casos de ressonância. Assim, vamos aproveitar isso aí. Muita pretensão, amiga. Ainda bem que foi outro século. Mas essa questão é interessante. Eu não sei se você sentiu, vou aproveitar esse gancho agora. Se você sentiu no seu livro essas coincidências, essa questão. Não sei, o meu processo de escrita, eu fui me surpreendendo como algumas coisas iam, não só com outros textos, mas com a minha própria vida, como tudo ia sendo entrelaçado, como isso ia acontecendo. Você também teve essa experiência na tua escrita? Puxa, ou não? é a experiência que eu mais tenho, né, durante a minha escrita. Que é muito lindo isso. Uma história rapidinha do meu primeiro livro, O Último Pássaro da Kira. Eu terminei, o livro foi publicado e eu mandei uma cópia para minha mãe. E minha mãe leu e me ligou. Falou, Bruno, meu filho, você é um herói. E falei, poxa, obrigado, mãe, acho que um herói por escrever, né? Eu vim de uma família... Minha mãe foi terminar os estudos quando eu já era adulto. O meu pai foi boia fria e metalúrgico, né? Não concluiu os estudos. E hoje ele é aposentado. Então eu falei, poxa, escrever um livro, acho que talvez tenha sido o fato de eu ser herói. E aí, no ano passado, em 2025, eu perguntei, mãe, quando a senhora me disse que eu era um herói, a senhora me disse que eu era herói por quê? Quando a senhora terminou de ler meu livro. Eu falei, porque você salvou os pássaros. Ela achou que fosse verdade. Ai, gente! Ela achou que fosse verdade a minha narrativa, né? Mas o problema disso... Por que ela achou? Porque muito daquilo que eu vivo, que eu ouço, que eu experimento, testemunho, eu acabo ficcionalizando nesses dois livros, né? Tanto no Pequena quanto no Último Pássaro daqui. Então, os nomes, eu sou péssimo para criar nome de personagem. Então, os nomes de todo mundo que eu conheço acabam aparecendo no livro. E isso confunde às vezes, né? Isso é um índice isso de... Eu também fiz. Isso acaba sendo um índice, às vezes, de... biografia ou autobiografia, que as pessoas acham que você está biografando ao invés de estar narrando uma de ficcionalizar. Uma ficção. Então, para mim, esses fatos da vida, eles são muito intencionais na escrita. Porque eu realmente, quando eu testemunho alguma coisa, observo, ouço uma piada, eu tento de algum modo trazer aquilo para o texto. Trazer isso para o texto. Então, eu também senti que isso estava acontecendo comigo, sabe? E aí você começa a ficar mais atento às coisas que você escuta, sei lá, as coisas da vida que acontecem, porque você sabe, como escritor, que você pode usar aquilo de algum jeito. Sim, você pode transfigurar o vivido
naquilo que poderia ter sido. Naquilo que poderia ter sido. Um texto bonito. Aham. Bruno, vamos aproveitar e falar de construção de personagem, então, já que você está fazendo um bolo aí com nome, com pessoas. Vamos falar sobre isso. Como que é seu processo também? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu conheço muita gente que poderia se tornar personagem, assim, com facilidade. E eu acabo aproveitando esses trejeitos das pessoas com quem eu convivo, os nomes, como eu já falei, e uso algumas características misturadas para que a pessoa, às vezes, veja o nome dela ali, mas não se reconheça totalmente no texto, né? Para poder compor as personagens que eu pretendo, para as quais eu pretendo dar vida. No livro Pequena, a co-protagonista é uma freira, Érica. E Érica é o nome de uma amiga minha que é freira, inclusive. Ai, não. Mas a ideia de colocá-la como personagem veio de eu tava conversando com uma amiga um dia, né? E eu falei pra ela, olha, minha amiga, que é freira, vai fazer os votos perpétuos e eu acho que eu vou assistir. Eu vou até São Paulo assistir. E ela falou, nossa, eu imagino essa... Ela me disse que imaginava a freira assim, muito contrita. Eu falei, não... Ela é uma pessoa totalmente diferente do que você está imaginando. Eu entrei no Instagram dessa minha amiga e ela estava jogando bola com os garotos do orfanato, do lar onde ela vive. E é daí que eu montei a personagem. É uma personagem que me veio, na verdade, pela vida, né? Vamos falar um pouquinho do livro, né? De como que... Pelo menos dar uma geral aí pro pessoal entender um pouquinho a história. Não, antes, então, eu quero que você fale do seu processo de criação de personagem. O meu processo de criação de personagem... Bom, tem muito essa questão da observação, mas eu não sou uma pessoa tão observadora, acredito eu, quanto você. Será? Não sei. Eu acho que, assim, eu também dei nome de pessoas conhecidas, mas eu tentei juntar características de pessoas que eu conhecia, tipo, 2 em 1, sabe? Sim. Tipo, sei lá, no meu livro tem o tal do tio Carlos. Ele tem o nome de uma pessoa que eu conheço, mas as características de outro e um pouquinho sabe, assim, Sim. eu vou fazendo essa mescla. Mas o meu livro tem muito uma questão interna também. Então, a protagonista, ela vem... É muito a questão do sentimento. Então, eu trago muito esse mundo de dentro. Então, é uma coisa que me desgastou bastante na escrita, que me trouxe muita emoção. Eu me emocionei muito durante a escrita do livro. Chorei em vários momentos. Porque foi como uma terapia também pra mim, entendeu? Mas o chorar, o se emocionar, assim, de qualquer forma... durante a escrita é um bom sinal para o escritor. É sinal de que ele atingiu a catarse. E provavelmente uma parte dos leitores também vai atingir a catarse. Então, para quem gosta da escrita, para quem pretende escrever ou já escreve, um bom termômetro é isso. Nossa, é muito lindo ouvir isso. Porque, sinceramente, assim, em vários momentos eu falava assim, não... Eu chegava num momento que eu despejava ali, que eu falava, gente, eu consegui. Sabe? Mas não é só por ter conseguido, mas por sentir aquilo. Então, se eu conseguir transmitir para o leitor aquilo, pelo menos parte daquilo que também me causou, eu já estou feliz, entendeu? Se você sentiu, com certeza seus leitores também vão sentir. Isso pode ter total certeza. E assim, é um livro muito... Bom, não saiu ainda, né? Vai sair, eu tô terminando. Terminei, porque assim, falando de processo de escrita, a gente, não sei, cada um tem o seu processo, mas Sim. O meu, eu deixei vir. E escrevi, e eu acho que foi rápido até. Você pesquisou? Pesquisei muito sobre... Porque, assim, tem a ver com a imigração espanhola no Brasil, no início do século passado, e com esses trabalhadores vindo para as lavouras de café. Então, eu li muito, li teses, li livros. Não tinha tanta pesquisa, assim, quanto eu gostaria no Brasil sobre a imigração espanhola, especificamente. Li sobre como era na Andaluzia, porque eles vieram de lá. Então, assim, eu tive que abraçar todo esse processo de como foi a saída deles, do porquê. Claro que dos meus personagens especificamente eu criei, né? Mas existia uma razão principal. A Andaluzia era a província mais pobre, né, da Espanha naquele momento. Tinha estiagem. Bom, não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tive que pesquisar isso. Como eram as viagens de navio, quanto tempo duravam. Então, entrou o Museu da Imigração no meio também, que a gente foi descobrir algumas coisas, imagens, né, porque as imagens dizem muito também, e tem muito sobre a dança também, tem um paralelo com a dança flamenca, que eu danço também, então
me ajudou. E aí fui para a fazenda de café aqui em São Paulo, conversei com o agrônomo, então foi muito legal esse processo. Fui para o Porto de Santos, vivenciar, imaginar como era a chegada deles. Uhum. E você falou um pouco também daquela pergunta que você me fez sobre como a vivência, né, influencia a escrita. Você falou da dança do flamenco, que você dança. Sim, nesse meu processo de escrita, eu entendi que não existe ficção sem uma parte do autor. Não é que não existe, existe, mas a tua bagagem, aquilo que você leu, aquilo que você viveu. Então, até o que eu estava lendo acaba entrando, te influencia de alguma forma no texto. Mas eu, enquanto Márcia, né, enquanto autora, eu entrei muito no livro. Né? Pelo menos os meus sentimentos, aquilo. Só que existe um paralelo, né, com essa personagem, com os tempos atuais. E não tem como não entrar um pouco da tua vida, né? Não tem como. Essa ideia de escrever completamente afastado da vida é a Torre de Marfim, que os simbolistas almejavam lá no fim do século XIX. E eu, particularmente, acredito que hoje é impossível. Se você usa uma linguagem que é sua, e aí vai também um conselho para quem pretende escrever, né? Todo mundo tem o que dizer. E quem tem o que dizer, quem sente que tem o que dizer, tem o que escrever. E o ponto central, pelo menos para mim, é encontrar um modo de dizer que me represente, que seja eu, que só eu consiga fazer. Desse modo, então, fica impossível você fugir de quem você é na escrita. Você vai escolher palavras que pertencem ao seu mundo, você vai escolher estruturas sintáticas, estruturas de frase que só você pode usar. Então, de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, a nossa vida participa da escrita. Não precisa ser uma autobiografia, não precisa ser uma autoficção, como é o termo que está hoje em alta, né? Com Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, mas o fruto vai cair perto da árvore de algum jeito. E assim, fica até difícil, porque ao mesmo tempo que você tem essa bagagem, a sua linguagem, o seu estilo, né, que você vem criando ao longo da tua vida, aquilo que você é, mas você também tem que encontrar a voz dos seus personagens, tipo... Livre da sua. Livre da sua. Você tem ali 2 personagens e eles têm vozes diferentes, situações diferentes que você precisa contar. E como encontrar isso, separando do seu... Mas você mantém o seu estilo. Então é um exercício difícil a escrita, mas muito bonito. Se eu não me engano, eu acho que é a Marisa Lajolo, professora da Unicamp, né? Ela escreve num livro: a literatura é um exercício de alteridade sem perder a subjetividade. Que lindo! Você vive outras vidas sem deixar de ser você mesmo. Quando você escreve, quando você lê. Então, se você quer saber como é ser uma imigrante no século XIX, vindo para uma lavoura de café, você pode escrever e você vai passar por essa experiência. Ou você pode ler e você também vai ter essa experiência. Você não vai deixar de ser quem você é. Pelo contrário, essa experiência vai se somar à sua vida e vai te deixar mais humana. Por isso que eu amo a literatura. E assim, essa nova experiência de poder escrever... Gente, o conselho que eu dou assim, quem tem vontade de escrever, né? Porque tem gente que não se aventura, não se arrisca. É uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida. Poder viver, né, essa outra experiência, você pesquisar ou conversar com pessoas igual você faz. Você vive uma outra coisa. O Carrascosa, que foi um dos mentores dessa minha aventura pela escrita, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa experiência, sabe? De você sentar e viver essa outra vida e de se jogar no texto, sabe? Às vezes, como ele usou pra mim, né? Eu tava passando por um momento difícil ali na minha vida pessoal. Você usou a tua escuridão para trazer luz através da literatura. Não é bonito? Lindo, lindo. O Carrascosa é um dos maiores nomes da literatura nacional hoje, né? Sim. Então, vindo de um mestre como ele, você pode confiar que tá carimbado. Não, eu me senti honrada ele falar isso pra mim, mandou uma mensagem. Eu falei, não, gente, peraí. É luz, né, no meu caminho. Assim espero agora.
né, que dê tudo certo, né? Porque também quem se aventura a escrever tá tateando no escuro ali, não tem como. Você não sabe o que te espera, se vai sair, se não vai. Dá um pouco de ansiedade, muito, aliás. Em vários sentidos, tatear no escuro, né? Você, às vezes, eu disse que eu monto o livro primeiro na minha cabeça e depois eu escrevo, né? Tanto que a minha escrita é muito rápida. E porque eu só escrevo durante as férias, né? Eu só escrevo em dezembro e julho. É o tempo que eu tenho para escrita. Tá bem. Mas é tatear no escuro porque às vezes o livro toma outros rumos além daquele que você tinha planejado. Os personagens tomam outras atitudes além daquelas que você tinha previsto. Sim. E também, para quem pretende começar na escrita, né, poucos são os Dan Browns da literatura, né? Eu quero dizer assim, poucas pessoas têm a sorte de publicar com muita rapidez e fazer um sucesso estrondoso. É ínfimo o número de autores nessa condição. Então, se você escreve, se você pretende publicar por editoras tradicionais, a paciência vai ser sua grande aliada. É uma virtude. É uma virtude, é uma grande aliada, né? O Pequena eu concluí em dezembro e revisei até março. Fiz a revisão em março, em pequenos intervalos assim. E de março até a publicação, que será agora a gente está gravando em janeiro, né? Que será agora em janeiro. Olha o tempo, foi quase um ano. Quase um ano. Quase um ano de muitas negativas. Então, mesmo que você tenha aquele sentimento de ser o novo Machado de Assis, a nova Clarice Lispector, e todo escritor tem esse sentimento dentro de si, né? Não é? Aí eu ri, porque aconteceu comigo, gente. Você vai escrever e fala, nossa, mas quem é Machado de Assis? Né? Mesmo que você se sinta assim, as negativas fazem parte do jogo, né, da editora tradicional. Existem questões de mercado, existem questões de investimento da própria editora, interesse ou encaixe dentro das coleções, das publicações. Então, tudo isso são fatores que a gente vai aprendendo. Né? Eu tive a sorte também de ter amigos e amigas que me orientaram muito com relação a isso e sou muito grato a eles, né? Tanto que toda resposta negativa ou positiva que eu recebo do mesmo modo, com a mesma alegria. As negativas me ajudam a aprimorar o texto e as positivas me ajudam a ter o texto finalmente lido por alguém, né? Olha, você falando isso, o escritor, ele é o seu primeiro leitor, né? Você é o leitor, né? Você é o primeiro leitor do seu texto, obviamente. Então a gente é um termômetro, né? Uhum. E quando você tem alguma... Bom, aí não sei, geralmente se submete o texto a uma leitura crítica, né? E aí, uma coisa que o escritor tem que ter paciência e tem que ter sabedoria para lidar com isso, aceitar que ele, às vezes, vai precisar mexer no texto que ele considerou ali acabado, perfeito. Uhum. Então, assim, vá com o espírito pronto, porque essas coisas são normais. Sim, cada pessoa que lê um livro, uma tese, cada revisor tem uma visão muito própria do texto e vai sugerir coisas que às vezes não condizem com a sua ideia do texto integral. Então cabe ao escritor ver o que vale, o que não vale para integrar no texto e saber lidar também com as críticas que vêm. A crítica faz parte também do jogo, assim como as negativas, a crítica acaba ajudando a melhorar o texto, a preparar o próximo livro. E também quando o livro cai na mão do leitor, né? Aí ele ganhou vida, porque com você, o que você planejou nem sempre é o que o leitor vai receber, né? Aí tem que saber lidar com isso também. Então, sem dúvida. Bruno, agora fala um pouquinho pra gente das suas leituras que a gente estava falando. Você citou Osman Lins. Sim, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. O que te trouxe para esse mundo, assim, que te encanta no mundo da literatura? O que enche teus olhos? Minhas principais influências são essas mesmo que você falou, Guimarães Rosa, o Osman Lins, mas não são minhas únicas leituras. Eu tenho acompanhado muito a literatura angolana contemporânea, especialmente o trabalho do Gociante Patissa, que foi o escritor que eu estudei no doutorado, mas eu também leio muito literatura infantil e juvenil. Talvez até por isso eu tenha virado a minha escrita principalmente para esse público. Então, isso é que eu tenho acompanhado mais, assim, ultimamente. Você, na época eu li Jack, né, e ele tem
eu me lembro que eu li os da minha rua e senti essa conexão também com a minha juventude, com alguma coisa assim. Aquele livro fala muito comigo, né? E eu acho que tem um pouco a ver com o que você faz também. Eu tento ficcionalizar um pouco o passado, vivido e imaginado, né? Por exemplo, Pequena se passa nos anos 60, 70. E, de algum modo, eu tento fazer o que o Ondiak, o Gosciente Patissa, que são dois escritores angolanos, fazem, que é urbanizar um pouco essa linguagem herdada de outras décadas e atualizar um pouco a oralidade para uma oralidade mais contemporânea também. Talvez por isso tenha sentido essa fluidez na leitura. Sim, porque, bom, enfim, eu não sei, eu me vi naquele livro, sabe? Foi muito gostoso de ler. E você estava falando para mim agora há pouco do Rainha dos Cárceres da Grécia, que é uma aula de literatura. Então acho que a gente pode indicar esse livro para quem quer escrever também, do Osman Lindz, né? Sim, o começo do livro é um pouco lento, mas eu digo para as pessoas sempre insistirem com ele, porque ali há questões que são centrais de literatura para mim, de escrita, né? É um livro metalinguístico em que um professor de literatura, um professor de biologia, ele encontra alguns escritos da sua ex-amante, da falecida amante, né? E ele começa a analisar os escritos dela. Então a gente não vai acompanhar o livro dela, a gente vai acompanhar a leitura que ele faz do livro dela. E isso traz muito de construção de texto, de preparação de personagem, de inspiração, de transpiração para a escrita. E as suas referências, Márcia, quais são? As minhas? Nossa, eu leio muito de tudo, assim. Eu gosto do cânone, eu gosto dos clássicos, não vou negar. Mas eu tenho lido muita coisa contemporânea também. Eu acho que a gente tem que equilibrar as coisas. Você tem que ter a base, né? Você tem que ter a base. Eu acabei de reler Don Quixote, como eu falei, amo. Reli alguns livros do Dostoiévski, que eu gosto muito. Gosto de Hemingway. Eu falo que é meu crush da literatura. Mas tenho lido muita coisa que tem sido feita pelos autores atuais, né? Paula Fábio, eu li um livro muito gostoso dela que chama Casa de Família. Ana Cristina Braga Martins, que ela falou sobre a ditadura. A Julia Kodo. Então eu tenho lido muita coisa também de literatura contemporânea. E tô lendo um do Stephen King que é sobre a escrita, que eu acho que a gente que escreve também tem que ter essa... É um livro muito gostoso que chama Sobre a Escrita. A gente tem que ter essa visão. Tô lendo o livro do Fernando Ferroni agora, A Deriva, que ele escreveu acho que faz uns 6 anos. E aí eu vou equilibrando essa literatura com literatura, digamos assim, que a gente aprendeu a amar assim, durante a vida. O do Fernando eu prometi a ele que leria e ainda não li. É muito gostoso ver o livro. Eu prometi pra ele que ia ler e não li ainda. Pra caramba, fui. É uma história assim com uma linguagem bem... Eu falei, nossa, você trouxe a linguagem urbana total aqui de São Paulo. Eu me senti uma real moradora de São Paulo, sabe? Que pega metrô, que pega ônibus, que vai pra praia aqui perto e tem aquele... Bom, enfim, é bem legal. Tô gostando. É o que eu tô lendo agora. O que você tá lendo agora? Poxa vida, eu tô lendo uma coisa totalmente fora do que seria o esperado de literatura. Eu tô lendo Richard Bach, o autor do Fernão Capelo Gaivota. Eu tô lendo relendo, na verdade, o Ilusões dele. Meu primo me emprestou no final do ano passado, ele me emprestou A Ponte para o Sempre. E na Ponte para o Sempre ele menciona o Ilusões. Entendi. Eu voltei para reler o Ilusões. Nossa, eu não conheço aí, tá vendo? A gente que acha que entende de literatura, eu não conheço. Ele tem uma técnica de escrita bem interessante, o Richard Bach. E ele fala disso em vários livros, né? No A Ponte para o Sempre, principalmente. Mas ele costuma escrever em estado meditativo. Então ele medita, e aí quando ele percebe, é pouco próximo do meu, quando ele percebe que o livro já está meio pronto, ele só dá vazão àquilo que ele já produziu. Mas ele fica num estado meio entre sono e realidade, assim, sono uma coisa e meio vigília, onírica, né? uma vigília. É. Caramba. Por isso que eu falo, processo de escrita, cada um vai encontrar o seu. Sim. Você tem você precisa entrar em algum estado, assim, sei lá, de... Não sei, como que você faz essa imersão para a escrita? Você tem alguma técnica para escrever? Eu preciso de silêncio.
Então tem gente que põe música, mas para mim o que funciona mesmo é... Eu geralmente alugo um coworking, eu moro no interior de São Paulo, né? Então eu pego um coworking da prefeitura e como só eu fico lá, eu aproveito para escrever no silêncio mesmo. Às vezes ponho até aqueles protetores auriculares de concha para não ter nenhum ruído mesmo e seguir com a escrita. Caramba! Eu preciso de música, só que eu comecei com muita música clássica. Eu falo que a Vila Lobos Baquianas número 5 é a trilha única do meu livro. Mercedes Sosa, eu escutei muito porque aí eu precisava se eu fosse ouvir algum som, precisava ser em espanhol. Aí eu colocava mais baixinho para não atrapalhar a minha escrita. Mas aí eu comecei a ouvir muita coisa mesmo. E aí eu preciso de um momento, e aquilo vai me fazendo entrar sei lá, eu vou fazendo uma imersão no livro. E aí tem hora que eu sinto que aí vem de uma vez o texto. Aí é um jogo, assim, de escrita. Mas a música me ajuda. A música me atrapalha. Então isso que é legal, gente. Não há uma regra, assim. Não. Cada um vai ter que encontrar mesmo, né, aquilo que te leva à escrita. Me lembrei, uma outra hora você estava falando, né, que a gente organiza o texto, mas quando... Aí eu fiz essa experiência, eu fiz o tal do resumo expandido, me deram essa dica, nunca tinha escrito, né? Falei, não, eu sei pra onde eu vou, não sabe, calma, eu não sabia, né? Então eu fui desenhar aquilo. Mas conforme você vai escrevendo, a mágica acontece, você fala, do ponto A eu vou chegar no ponto Z, por exemplo. Então você faz eu fiz, né, todo esse trajeto. Só que a mágica vai acontecendo nesse intervalo desse... Entre o A e o C, o B é a mágica, né? O B é a mágica. O B é a mágica. Só que aí eu me enganava, né? Eu mudava totalmente, aí eu ia lá e mudava o meu próprio roteiro. E o roteiro que faz parte também do processo, né? Pra eu saber o que eu tava fazendo, né? O que me organiza muito, eu aprendi com uma amiga escritora, são notas. Aqueles bloquinhos de nota. Então, conforme eu vou escrevendo... Geralmente eu começo a escrever à mão para sentir o texto, né? Isso Eu também faço isso. É um preciosismo só, né? Mas quando eu vou passar para o computador, eu coloco umas notas, assim, aqueles post-its, com os pontos pelos quais eu quero passar no livro. Ou então se eu coloco alguma coisa que eu sei que eu tenho que criar uma ponte em outro momento da escrita, eu anoto isso, falo, olha, isso aqui eu falei, tenho que voltar a falar no fim, no meio, depois de tal cena. E aí você depois desenvolve. Sabe que isso aconteceu, eu relendo, né? Porque a gente tem que reler 30 vezes o próprio livro. E eu vi que eu fiz umas conexões, eu falo, gente, mas eu já tinha puxado isso antes, sem perceber. E sabe, assim, algumas coisas aconteceram, mesmo era para tomar aquele rumo. E mudar o roteiro também não tem problema, né? Não tem problema nenhum. O Último Pássaro daqui, o livro já estava pronto. E aí a gente foi para um churrasco na casa do meu pai, dos meus pais, e o namorado da minha tia estava lá, ele é jornalista lá na cidade, o Jorge, jornalista e escritor. E a gente conversando, ele falou assim, puxa, vocês lembram daquele cachorro que andava pela cidade de óculos escuro e chapéu? Aí eu tava ouvindo assim, eu entrei na conversa e falei, o que, Jorge, você pode... o cachorro andava de óculos escuros e chapéu. Eu falei, puxa, cara, é o personagem que eu preciso. Então, eu precisei mudar o livro que já estava pronto. Sério? Pra colocar um personagem que pra mim era interessante demais. Eu vou te dar uma boa notícia. O dia que eu li esse livro com as crianças lá no lar, foi a parte que eles mais gostaram. Porque aí eu fui interpretar, fazer aquela coisa toda. É Rex? Não. É o Rex e o Rajá. Qual que é o do... É o Rajá. É o Rajá. É o Rajá. É o Rajá. E o Rajá existiu de verdade, né? Aí eu falei, mas você tem foto dele, alguma coisa assim, pra eu ter uma inspiração, né, de escrita? Ele falou, tenho. Ele mandou mensagem naquele momento mesmo para um amigo dele que era o tutor do Rajá nos anos 60, e aí ele me mandou foto. O Rajá tá registrado no Museu de Salto, porque ele participava da banda. Meu Deus! Que incrível. Então, essa parte você fez muito bem, porque o pessoal, a molecadinha curtiu. E eu também. E foi um acaso, né? Me fez mudar o roteiro da escrita, mudar o livro que já estava pronto. Eu tive que me mexer praticamente no livro inteiro para incorporar esse personagem, né? Mas é isso que é legal, porque não fica aquela sensação de que, tipo, eu devia ter feito, né? Você vai lá, mexe. Eu também mexi algumas vezes, depois que eu achei, não que estava pronto, mas de mudar, de fazer pesquisa, por exemplo, e envolve história.
Aí eu falava, nossa, não podia ter, sei lá, vendido eles não podiam ter chegado nesse ano aqui, porque nesse ano a imigração não estava mais sendo subsidiada pelo governo. São umas coisas assim. Então, algumas datas, aí você tem que mexer em toda a estrutura, porque tem mais referências àquilo, né? Dá um trabalho. Pelo que você me disse do seu livro, ele me parece um épico. Então, para o épico, a conexão com a história com H maiúsculo, né? A matéria, a história, ela é muito mais importante do que para uma ficção desprendida, né? Em que você pode ter dados assim de épocas diferentes coexistindo. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim. Para que tenha lastro, né? Tem que ter lastro. Sim, o épico precisa desse lastro temporal mesmo. Não era minha intenção no começo, mas aí foi tomando esse rumo. É o que a gente fala, você planeja uma coisa, mas aí eu falei, não, tem que ter lastro. Isso que você falou do resumo expandido é o que se chama também de floco de neve. E é muito usado nos best-sellers, principalmente os americanos, que chegam pra gente via mercado editorial. Ele consiste basicamente em criar uma primeira linha de texto, um resumo simples, sei lá. Homem é encontrado naufragando no rio Tietê. Exatamente isso. Aí você faz mais 5 linhas. Quem é esse homem? Como ele estava? Cidadão ganês é encontrado numa jangada, perdido e sem memória, no meio do rio Tietê. Olha, uma trama boa, hein, pessoal? Eu tô achando legal. Isso é um exercício de escrita que eu passei já para alguns alunos, né? Sabia, foi assim que funcionou comigo. E aí, por isso que eu falei, a mágica acontece quando você pega esse trecho, aí você vai transformar aquilo, vai colocar o seu estilo, aí você vai pôr a tua mão ali, entendeu? Sim. É aí que acontece a mágica da escrita. Fala um pouquinho pra gente do Pequena. O Pequena é a história de uma garota, uma menina, que foge do orfanato com a ajuda de uma freira que é muito... Maluca? Muito maluca, mas muito engajada também com fazer aquilo que ela acha certo, a despeito das ordens que ela deve obedecer da Madre Superiora, da igreja. E ao longo da história elas vão passando por algumas cidades, vão conhecendo um pouco do mundo fora do orfanato, onde a menina cresceu, e o que é praticamente do que ela se lembra, o que ela conhece, e sobre si mesmas também. Elas vão se conhecendo durante a fuga delas. Uhum. Não, eu achei, assim, gente, eu adorei o livro, eu fiquei encantada, eu tava lendo, assim, fiquei fissurada na história, porque você quer saber onde vai dar. Então, sim, o teu livro traz gera essa curiosidade, sabe? Adorei a parte do rei, eu já tinha imaginado. Mas não vou contar porque é spoiler. Foi uma conversa muito gostosa, esse papo. Temos mais coisas? Eu queria saber do seu livro antes de terminar. Eu falei do meu, eu quero que você fale do seu agora. Então vamos lá. A minha história é a história da Pilar. Ela é uma mulher que ela se vê de repente na Espanha em busca das origens dela. Ela vai atrás de uma bisavó que ela encasquetou, que é a Mercedes. Ela tinha toda a família na Espanha, mas ela queria saber da Mercedes, porque a Mercedes era um mistério para ela. Ela não tinha muita informação sobre essa mulher, mas ela tinha uma admiração por essa mulher ter feito a travessia, né, de ter coragem de sair da Espanha para vir viver no Brasil e deixar tudo para trás. E ela também estava passando por um processo onde ela precisava decidir deixar tudo para trás, que era um casamento dela. Então ela fala, essa bisavó passou 23 dias num navio, que ela não sabe se é verdade, ela ficcionaliza isso, e ela passou 23 anos num casamento que, enfim, ela deixou. E ela precisava fazer a travessia para o divórcio. Então ela sofreu no casamento abusivo. E aí ela começa a imaginar essa Mercedes também, o que essa Mercedes tinha passado, né, nessa Espanha. Então é isso, ela vai desenvolver essa voz, elas conversam, embora vivam em séculos diferentes, né? E ela traz à vida essa Mercedes no texto. E é uma escritora, ela quer escrever sobre essa Mercedes também. Então a história vai acontecendo assim. Então tem muito de metalinguagem, muito de história. Muito de metalinguagem. Então seu livro tem muito de questões contemporâneas, né, Márcia? Como o protagonismo feminino.
Isso, eu tentei trazer, mas de uma forma assim, suave também, porque a vida é essa, né? Não é só uma coisa, então, mas eu tentei dar esse protagonismo feminino aí para as personagens, que na verdade era minha intenção mesmo trazer para a obra, assim. Essa Pilar forte, ela vai buscando essa força, sair dessa sombra que ela passou, porque existiu sim uma violência, ela sofreu violência física, psicológica, moral. E aí ela vai tentando sair disso, ela vai buscando nessa Mercedes que ela tenta trazer de volta à vida essa força, essa mesma força que a Mercedes teve para fazer a travessia, para que ela fizesse a travessia dela também. Travessia é uma das grandes palavras da literatura, né? É a palavra com que termina O Grande Sertão Veredas, meu livro preferido, e é a palavra que baseia muito da narrativa ocidental, né? Por exemplo, na Bíblia, a primeira metade da Bíblia basicamente é sobre travessia, né? A maldição de Adão, por exemplo, você vai ter que andar por aqui, né? Abraão, ele anda até encontrar a Terra Prometida. Moisés, ele precisa atravessar o deserto. Então, a travessia é uma questão narrativa que baseia a maior parte da literatura ocidental. E engraçado que eu trouxe essa questão por conta dos reis católicos, da história da Espanha com a igreja, né? Então, os personagens naquela época, eles tinham essa questão muito forte com a religiosidade. Então, eu trago muitos elementos da Bíblia também para o texto. E foi curioso falar sobre isso, porque eu não tinha pensado nessa questão da travessia. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Conversamos sobre teu livro, sobre o meu, que ainda não está no forno. Mas que logo já vai ganhar materialidade. Deus te ouça. Amém. É isso aí, gente. Conversei com o Bruno Henrique Coelho, foi super gostoso. Né? E aí espero que você volte aqui pra gente bater outro papo no subsolo outro dia. Quem espera mais por isso sou eu, sem dúvida. Então, tá combinado. Foi um prazer, Márcia. Espero que tenha agradado as pessoas que assistirem. E espero estar de volta aqui. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado.